Graças a Deus. Louvado seja Deus. Que bom nós estamos aqui mais uma vez podendo louvar ao Senhor. Primeiramente eu quero dar uma boa noite a todos. Que a graça de Cristo esteja em cada vida, em cada coração. Deus abençoe a vida de vocês que já entraram. Deus abençoe a todos. Será um grande prazer tê-los aqui conosco para juntos nós compartilharmos da palavra de Deus. Hoje nós falaremos sobre o tema o segredo da comunhão com Deus. Nós vamos falar sobre isso hoje, o segredo da comunhão com Deus. E vamos ver os pontos, né? A importância dessa comunhão com Deus. O quanto isso foi importante para o povo de Israel. Nós vamos orar, eu quero convidar você nesse momento a orarmos a Deus nesse momento. Vamos orar a Deus, buscar o Senhor em oração, para que o Senhor venha até nós, para que o Senhor nos visite. Vamos invocar o nome do Senhor, para que o Senhor venha até nós e derrame a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, que o seu Santo Espírito esteja sobre nós, nos trazendo a compreensão, nos trazendo a clareza, para que possamos compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós vamos orar então nesse momento. Você que está no seu lar, muito obrigado por permitir que eu entre no seu lar através desse meio de comunicação. Que Deus abençoe sua vida. Curva a tua cabeça comigo e vamos invocar o nome do Senhor. Depois nós vamos louvar um hino, Amparo Divino, e que tem tudo a ver com o nosso tema. Nós vamos cantar do hino Novo Cântico, Amparo Divino, hino 153. Como eu disse, se você não tiver, vai lá no Google ou vai lá no YouTube e você coloca lá hino presbiteriano 153. Aí vai estar lá esse hino, você pode cantar com a gente, tá bom? Ou vai no Google, pede a letra, você vai encontrar também a letra do hino. Vamos orar a Deus então nesse momento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te exaltamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Nós invocamos o teu santo nome, Senhor, e declaramos que tu és santo, ó Deus, que tu és digno de toda glória e toda honra, que o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Ó Deus, nós te exaltamos, Senhor, nós louvamos o teu santo e bendito nome por tudo que tu és, Senhor, por tudo que fez, por tudo que tem feito, Senhor, por tudo que significa, ó Deus eterno, na vida dos teus filhos, ó Deus. Ó Pai eterno, nós invocamos o teu nome porque sem a tua presença, sem a tua mão, Senhor, não há sentido algum, ó Pai querido. Ó Deus, nós invocamos o teu nome porque a tua presença é a principal, Senhor. Ó Deus, que através desse meio de comunicação, a tua palavra, Senhor, seja, ó Deus amado, seja falada em muitos lares, ó Pai. Seja exposta em muitos lares, Senhor. Que vidas possam ser encontradas, Senhor, transformadas, impactadas, ó Pai, pela tua bendita palavra. Que vidas se curvem, ó Deus, a tua poderosa palavra, Senhor. Ó Pai, é diante disso que nós oramos a ti nesta noite, invocando a tua presença, ó Pai. Ó Deus amado, visita os teus filhos agora nos lares, ó Pai amado. Receba o nosso louvor, ó Pai querido, que será feito a ti, ó Pai eterno. E nesse tempo que nós estaremos juntos aqui, que o teu Santo Espírito, ó Pai, faça a obra nos corações, ó Pai, convencendo, ó Pai querido, do pecado, da justiça e do juízo. Ó Pai, é o que nós te pedimos nesta noite, Senhor. Ó Deus eterno, sê conosco até o término, Senhor, dessa live, Pai. É o que eu te peço, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, por todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos, nós vamos louvar então a Deus com o hino do nosso cenário, Novo Cântico. Nós vamos cantar o hino 153, Amparo Divino. Cante conosco aí. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me
treva dá só mais um passo, sem teu amparo, Cristo meu Senhor, com tua mão segura bem a minha, e meu caminho alegre seguirei, mesmo que as ondas caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei, e no momento de transpor o rio que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Maravilha de hino, né, meus irmãos? O Senhor segure na nossa mão. Quando voltares lá dos céus descendo, segura bem a minha mão, Senhor, e meu Jesus, conduza-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Graças a Deus que nós possamos sempre pedir que a mão do Senhor esteja sobre nós, que sempre possamos buscar a proteção de Deus na nossa vida. Que o Senhor nos ajude a cada dia, a cada amanhecer. Meus amados irmãos, e diante desse louvor, quero convidar você para nós abrirmos a nossa Bíblia. Sim, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmo. Vamos fazer essa leitura. Vamos fazer essa leitura no livro de Salmo, uma leitura oficial, Salmo 25. Convido você para abrir sua Bíblia comigo no Salmo 25. São 23 versículos, 22 versículos. Vamos ler esse Salmo 25. O título é A Oração por Auxílio Divino. É um salmo de Davi. Nós vamos ler, você acompanha aí da sua casa. E depois nós estaremos meditando o segredo da comunhão com Deus. Vamos ler esse salmo. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembro dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade. Ó Senhor, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço.
Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. É um salmo de Davi no momento de desespero de Davi. Davi está no momento de desespero. E Davi, então, em forma de cântico, em forma de um acróstico, esse salmo, Davi então eleva ao Senhor. E ele está completamente desesperado. E ele clama ao Senhor. Ele pede ao Senhor que o Senhor se levante, que ele, por 3 vezes, ele pede que ele não seja envergonhado. Por 2 vezes ele diz, ensina-me, ensina-me. E por 3 vezes ele diz a palavra, lembra-te. Então, que eu não seja envergonhado. Ensina-me nos teus caminhos. E lembra-te, Senhor, das misericórdias. Então, é um pedido de desespero de Davi. Mas com certeza o Senhor atenderá ao coração quebrantado e contrito, e o Senhor responderá e socorrerá do seu desespero. Não sei como você se encontra nessa noite, ou como passou o seu dia, mas tenha certeza de uma coisa: o nosso socorro vem do Senhor, o nosso socorro está no Senhor Jesus. Meus amados irmãos, enquanto eu abro a Bíblia aqui, onde nós meditaremos no tema de hoje, nós falaremos o segredo da comunhão com Deus, e está relatado, enquanto você abre a sua Bíblia, lá no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 33, do versículo 21 ao 23, onde nós meditaremos nesse tema. Enquanto você acha, eu quero dizer aqui que essa live é um trabalho da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Mojimirim. É uma igreja que está em formação, em plantação, tá bom? Então nós estamos situados aqui na rua Francisco Dias Reis, número 555, Vila Dias, próximo ao salão ou ao ginásio da Vila Dias, na mesma calçada, tá bom? Então é um trabalho da Presbiteriana do Brasil em Mojimirim. E orando a Deus, nós cremos que em breve nós estaremos inaugurando oficialmente a igreja aqui em Mojimirim, tá bom? Então, quanto a isso, você que já pegou a tua Bíblia, fique com a tua Bíblia aberta, porque nós vamos meditar no livro de Êxodo, capítulo 33. E eu quero ler com vocês mais uma vez. Nós temos um compromisso com a exposição da palavra de Deus. O nosso compromisso é adorar a Deus, o único e suficiente Salvador. Então nós temos um compromisso de expor a palavra de Deus expositivamente, tá bom? Então vamos meditar nessa palavra. Êxodo 33, leiamos. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o teu povo, que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta.
da sua tenda e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: Farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, diante da tua palavra, da leitura da tua palavra, ó Deus amado, nós mais uma vez carecemos da tua graça e da tua misericórdia. Carecemos do teu Santo Espírito sobre nós, no nosso entendimento, no nosso coração, para que possamos compreender, ó Pai, qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Meu Deus, vem abençoar os teus filhos também na compreensão. Abre a mente, o coração, Senhor, de todos aqueles que estão participando dessa live, Senhor, que o teu Santo Espírito esclareça, ó Pai querido, da maneira maravilhosa, graciosa, como tem feito nos nossos corações a cada dia. É que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, antes de iniciar, lembro vocês, façam o seu pedido de oração, que no final estarei orando pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. Eu estou vendo aqui que os irmãos têm abrido salas. Muito bem, abram salas e convidem as pessoas. Mas vamos lá. Meus amados irmãos, então, dentro dessa leitura, nós, após o capítulo 32, após toda a situação que ocorreu, descrita então no capítulo 32 de Êxodo, Deus agora em sua infinita misericórdia, ele renova a aliança feita com os israelitas. Na Bíblia em hebraico, o ponto principal não é exibir aqui a ira de Deus, como muitas das vezes se supõe, mas a misericórdia do Senhor que ilumina a escuridão da desobediência das pessoas, e a sua graça que supera o desespero causado pelas dúvidas do seu povo, é a que está implícito aqui. E é isso que nós vamos ver. Também é o que está implícito aqui. A graça do Senhor e a sua misericórdia, o seu cuidado com o povo de Deus. Em todo o livro de Êxodo, o tema então da presença de Deus, ele é enfatizado, e esse mesmo tema, ele então vai dominar então todo esse capítulo 33.
Lembrando que em todo o livro de Êxodo, o tema da presença de Deus é enfatizado. E nesse capítulo, ele vai dominar, né, acerca da presença de Deus. E é por isso que o nosso tema é o segredo da presença de Deus, o segredo da comunhão com Deus. Então, é essa busca. Então, o que nós podemos ver aqui, primeira coisa que eu quero ver com vocês, como poderia Israel ainda experimentar a presença de Deus depois de partirem do monte sagrado, depois de causar aquilo que eles causaram no capítulo 32, você deve se recordar que eles fazem um bezerro de ouro, no capítulo 32, você vai ver isso, no início do capítulo 32, depois deles fazerem isso, depois deles experimentarem a presença de Deus, e depois de partirem do monte sagrado, nós vemos que esta é a primeira pergunta: como poderia então Israel experimentar a presença de Deus? E a segunda ela é ainda mais profunda. Como poderia um povo tão pecaminoso sequer experimentar a presença de Deus? O tema é o segredo da comunhão com Deus. A grande questão é que, então, Deus dizer, nós vemos aqui, disse o Senhor a Moisés, após Deus dizer a Moisés, vai, após essa palavra de ordem que Deus dá a Moisés, vai, o Senhor então ele estava comunicando a Moisés que o tempo de ir até Canaã havia chegado. O tempo de ir a rumo a Canaã havia chegado. E nós podemos observar aqui que Deus vai dizer, disse o Senhor, vai, sobe daqui tu e teu povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito do qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência te darei. Então, Deus dá essa ordem então para Moisés, o povo havia pecado lá no capítulo 32, Moisés sobe no monte, o povo já experimentando já da presença de Deus, vendo as maravilhas de Deus, mas o povo por impaciência e por rebeldia, por Moisés, no conceito deles, Moisés está demorando muito, então eles pegam todos os seus aparatos, seus enfeites, seus ornamentos e fabricam então um bezerro de ouro. E agora no capítulo 33, Deus então, após toda essa situação descrita então no capítulo 2, no capítulo 32, Deus então vai falar com Moisés e dá uma ordem para Moisés, para que Moisés suba da onde eles estão até tu e teu povo que tiraste da terra do Egito para a terra a respeito do qual eu jurei, a terra que mana leite e mel, a qual ele jurou a toda a descendência, dizendo, tua descendência a darei. E a grande questão que vai ocorrer aqui é muito interessante, eu quero chamar a sua atenção, porque no versículo 2, nós vamos aqui expositivamente tratando esse assunto, nós vamos perceber que Deus então, olha o que Deus vai dizer para Moisés. Ele diz então, versículo 2, enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. E a grande questão é que Deus então diz, eu enviarei o anjo adiante de vocês. Eu vou mandar um anjo adiante de vocês. E aí no versículo 3, sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Versículo 4, ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. A grande questão é que Deus diz então que vai enviar um anjo diante deles, ou seja, um mensageiro de Deus, né? E essa promessa ela está sendo aqui repetida.
aqui, e depois dela ter sido feita essa promessa pela primeira vez, você vai encontrar no capítulo 32 de Êxodo, o versículo 34, ao contrário do mensageiro mencionado lá no capítulo 23, o versículo 20 e 21, então essa promessa é virtualmente uma recusa da direta presença de Deus no meio do povo. Então Moisés irá apelar mais uma vez contra esta decisão. E ele vai apelar mais uma vez contra essa decisão lá nos versículos 16, nos versículos 12 ao versículo 16. Moisés vai apelar para a presença de Deus, porque Deus aqui então, no segmento, Deus está dizendo, não sou eu quem vou, mas eu vou enviar um anjo que vai adiante de vocês, e que vai lançar fora os cananeus, os amorreus, os heteus e assim por diante. Aí no versículo 3, sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que eu não vos consuma eu no caminho. A questão é que Deus agora não irá com eles, a presença de Deus não irá com eles. Aí Deus está mostrando a razão de ele não ir no meio do povo. Aí Deus vai mostrar a razão da sua decisão de não ir com o povo, e sim enviar um anjo à frente, um mensageiro à frente da parte do Senhor. Mas o Deus propriamente dito aqui não irá. E isso no versículo 4 vai nos mostrar a reação do povo quando eles ouvem. E é interessante que o escritor deixa aqui no plural, ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. O que me chama a atenção, o que deve chamar a sua atenção, é a grande tristeza então que gera no povo israelita. O povo israelita que havia pecado contra o Senhor, pecaram com pecado de rebeldia e de idolatria, e agora o povo está diante do Senhor. Deus vem falar com Moisés, e Deus diz a Moisés, eu vou enviar um anjo diante de vocês, você dá uma ordem para Moisés, pega esse povo e leva para a terra que eu prometi à tua descendência, que eu jurei, a terra que mana leite e mel. Mas eu não irei diante do povo. Por que que Deus não vai diante do povo? Porque o povo é um povo de dura cerviz. A razão de Deus não querer ir é porque o povo é de dura cerviz, e a outra razão é para que Deus não consuma o povo no caminho. A grande verdade aqui que nós vemos quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos para esse versículo 4, isso deve nos espantar. Nós vemos a reação do povo, como eu disse, a tristeza do povo, por não ter a presença de Deus com eles. Isso é um fato interessante. O segredo da comunhão de Deus começa a partir por aqui. É quando eu percebo que a presença de Deus não está comigo. Isso deve fazer o quê? Eu devo me rebelar? Não. O que deve acontecer então? O grande segredo da comunhão com Deus é ter um quebrantamento, é se arrepender, é sentir a perca da presença de Deus. É eu perceber, ter a percepção da perda da presença de Deus. O que acontece com o povo israelita é que eles percebem que Deus não vai adiante deles, mas enviará um mensageiro. E o povo então se entristece, e nenhum deles vestiu seus atavios. Nenhum deles vestiu a sua roupa, os seus atavios, né, de alegria, significando festa, né, significando adoração. Eles não vestem esses atavios. Aí Deus mostra a razão, no versículo 3, para que ele não consuma. Então, a recusa aqui, a recusa divina, essa recusa de Deus, parece que aos olhos, e é bem claro que eles entendem isso como se fosse uma coisa ruim, porque para eles é uma coisa ruim não se ter a presença de Deus diante deles. Eles sabem que Deus é um Deus soberano, que Deus é um Deus tremendo, e eles entenderam que esse Deus é um Deus forte e poderoso. Então, eles ouvem essas más notícias, eles começam a chorar, a prantear, eles ficam desesperados, porque eles sabem o poder que Deus tem. Eles sabem, eles viram o poder de Deus, eles viram a ação do poder de Deus.
em favor do povo. Eles sabem que foi Deus que tirou eles lá da terra do Egito. Eles então começam a prantear no versículo 4, mas eles não entendem que Deus, quem olhar para esse texto, precisa entender isso aqui. Essa recusa divina, de Deus recusar de ir adiante deles, Deus vai explicar. Para que te não consuma eu no caminho. Ou seja, a recusa de Deus de não ir com eles é para a própria proteção do povo de Israel. Deus estaria então protegendo o povo de Israel. Por quê? Porque era um povo de dura serviço, um povo rebelde. E Deus não suportaria isso. E eles não suportariam a presença de Deus com eles, por causa de serem de dura servir. Essa é a primeira razão. Às vezes, meu amado irmão, nós não entendemos por que às vezes nós perdemos a presença de Deus. Será que Deus não está querendo nos proteger? Quantas pessoas aí que vivem aí um cristianismo e que já perdeu a presença de Deus faz muito tempo. E essa volta, esse segredo da comunhão com Deus é o arrependimento, é prantear, é você, porque o povo percebe então agora que qual é a calamidade que eles entrarão sem a presença de Deus. O grande problema do ser humano, a grande dificuldade do ser humano é reconhecer o pecado grave que cometeu diante de Deus, e que a razão da ausência da presença de Deus é por causa do pecado. Mas infelizmente há alguns que estão com a mente tão cauterizada que não percebem que a presença de Deus já se foi há muito tempo, ou e acabou, foi-se a glória de Deus. Então, o que Deus está fazendo? Deus é tão aqui, nós podemos ver aqui a graça de Deus aqui. Aqui está estampado a graça de Deus sendo manifestada na recusa de Deus de ir adiante deles. Deus está protegendo eles para que Deus não fulmine eles. É exatamente isso que o versículo 4, o versículo 3 está mostrando. Então, para que não consuma no caminho, seja, é a proteção divina de Deus, é Deus protegendo. Mesmo ainda quando nós pecamos, Deus não está justificando o pecado deles. Não, Deus está protegendo eles, porque o estado que eles se encontravam, e se Deus fosse adiante deles, Deus o mataria, por causa de ser um povo de dura servir. Olha comigo o versículo então, esse versículo, o versículo 5, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, e por um momento, se por um momento eu subir no meio de ti, consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então o Senhor já tinha avisado eles, o Senhor já tinha falado para eles que o Senhor, por ser um povo de dura serviço, o Senhor não vai adiante dele, porque senão o Senhor consumiria eles com a sua ira, com a sua justiça. Então Deus anuncia que não iria com o povo, porque este era um povo muito obstinado. Então, assim, a promessa de chegar então a Canaã, ela foi obscurecida. Por quê? Pelo afastamento do povo da presença de Deus. Ela foi obscurecida pelo afastamento do povo da presença de Deus. Então, a ordem de Deus de seguir em frente sem a companhia do Senhor foi uma declaração que nenhum israelita queria ouvir. Então, expressa nessa passagem como uma má notícia. Então, nenhum israelita queria ouvir essa notícia que Deus não iria com eles. Isso é uma má notícia ao povo de Israel. Meu irmão, eu quero chamar a sua atenção para isso. Qual é a preocupação que nós temos se nós estamos com a presença de Deus ou não? Qual é o segredo da comunhão com Deus? O segredo da comunhão com Deus é o quebrantamento, é o arrependimento, é se arrepender dos pecados, é abandonar os pecados, é abandonar as práticas, é abandonar. O povo, eles deveriam se arrepender dos seus pecados. Deus disse, Deus avisou. E há muita gente que, como eu vou repetir, já está com a mente cauterizada. Ele não percebeu que a presença de Deus já se foi da vida dele há muito tempo. Essa é a razão de muitos crentes viver uma vida como se Deus não existisse.
Viver uma vida sem nenhuma orientação, sem nenhuma ação do Espírito Santo, sem nenhuma orientação de Deus. Por quê? Porque vivem, permanecem no pecado declarado, voluntário. E a presença de Deus não suporta isso. Mas olha, Deus avisando então, eu já tinha falado com vocês, eu já tinha avisado. Aí vocês devem então tirar os seus atavios, tirar os seus atavios ou tirar os seus ornamentos. Tirar os seus ornamentos, eu avisei vocês que vocês deveriam fazer isso. E a gente percebe aqui que eles então põem-se então a prantear. A gente percebe que eles fazem aquilo que Deus falou, eles não se vestem com esses atavios, por quê? Eles não se vestem com esses atavios porque era como um sinal de luto pela perda da presença de Deus, então eles não se vestem, eles não se ataviam, porque era um sinal de luto pela perda da presença de Deus. Então Israel, ele arrancou os seus ornamentos. E no que diz respeito, então, ao luto, tirar os ornamentos por algum tempo era um costume no Oriente Médio, mas para Israel se tornou um estatuto perpétuo essa prática. E sem dúvida, a outra razão para o abandono dos ornamentos é que eles haviam servido de ocasião ao pecado. Ou seja, Israel, sob muitos aspectos, deve ter parecido uma nação de puritanos no mundo antigo, não apenas em seu culto ou em sua moral, mas até mesmo em sua maneira de vestir. Então, no entanto, os mesmos ornamentos que serviram para fabricar um ídolo de ouro no passado, poderiam ser agora dedicados a Deus para um uso em seu santuário. Porque é exatamente com esses ornamentos que eles fizeram, então, tomaram e fizeram um bezerro de ouro. Sim, com seus anéis, com suas pulseiras, foi com esses ornamentos, com esses atavios que eles construíram o bezerro de ouro. Então, em Êxodo capítulo 35, versículo 22, deixa claro que esses tais atavios foram a maior fonte da oferta em ouro feita pelo povo para os utensílios usados também no tabernáculo. Mas para eles, nesse momento, não se ataviarem era sinal de luto pela perda da presença de Deus. Essa é a grande questão. Então, ele diz então que essa sentença, se um momento eu subir no meio de ti, sugere então que a ameaça de julgamento a Israel ainda era real. E nesse sentido, Deus ordenou aos filhos de Israel que tirassem então os seus atavios, pois esses estavam associados à idolatria do bezerro de ouro, que está lá relatado em capítulo 32 de Êxodo, versículo 2 e 3. Então a sua retirada era um símbolo de arrependimento genuíno e de renovação. Então tirar os atavios seria um símbolo de arrependimento e de renovação. Meu irmão, quero dizer para você que o segredo da comunhão com Deus está em retirar da nossa vida aquilo que fere a santidade de Deus, aquilo que nos afasta de Deus. Eu não sei o que tem distanciado você da presença de Deus, eu não sei o que tem feito você perder a comunhão com Deus, mas eu sei de uma coisa, que o segredo da comunhão com Deus, dessa renovação de comunhão, está em retirar tudo aquilo que simboliza o pecado e que nos afasta da presença de Deus. Mas vamos adiante então. Versículo 6, então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o monte Horebe em diante. Então eles obedecem à ordem de Deus. Vamos ler, versículo 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda, armá-la para si. Costumava armar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Então Moisés costumava tomar essa tenda e armá-la bem longe do arraial. Deus, ele não ficaria no meio do povo, mas
não se retiraria completamente a sua presença de Israel. Então, este fato aqui é simbolizado que Deus não sairia completamente da presença de Israel. Esse fato ele é simbolizado pela armação da tenda da congregação fora do acampamento e longe deles. Então, no mundo antigo, os templos eram construídos a alguma distância das cidades. Israel, então, eles perderam, então, assim, a sua posição peculiar, a nação em cujo meio Deus habitava. Então, na questão da tenda da congregação, os imperfeitos aqui, no hebraico, deve ser entendido como ação costumeira no período do deserto, ou seja, era uma ação costumeira no período do deserto. Então, esses templos eram construídos, né? Essas tendas eram construídas fora do povo. Então, todo aquele que buscava a presença de Deus, então, saía. Então, para buscar a presença de Deus, ou seja, eles saíam para buscar a orientação de Deus, eles saíam para a oração, eles saíam para o louvor, ou para um expresso por sacrifício, um modo de sacrifício. Então o indivíduo tinha de se separar do povo. E uma vez aqui fora, então, do arraial, todavia aqui havia então a possibilidade de comunhão com Deus, uma comunhão íntima e especial. Aqui o texto nos mostra então que Moisés ele mudou sua tenda para o lado de fora do acampamento. Como eu disse, esse gesto que simbolizava a retirada do Senhor do meio do seu povo. É retirada então essa tenda, Moisés tira para fora, como simbolizando a presença de Deus fora do meio do povo. Então o profeta chamou de tenda da congregação, ou seja, ou tenda do encontro, onde ele se encontrava com Deus vivo. E todo aquele que buscasse ao Senhor, isto é, a pessoa que precisasse de uma decisão divina, então consultaria o profeta em sua tenda, afastada do centro do arraial. O versículo 8 então diz assim: quando Moisés saía para a tenda, fora todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Então todo o povo se levantava e cada um ficava em pé. Em contraste com a perversidade anterior, em contraste com a atitude anterior, o povo agora respondia reverentemente ao Deus vivo. O povo agora estava em plena reverência. Somente então o profeta podia aproximar-se do Senhor, mas aqueles que estavam por perto podiam retribuir a distância com o quê? Com o respeito e com a adoração. Agora o povo não tem mais a liberdade de estar junto na tenda. Não, eles têm que ficar de fora, diante das suas tendas. Eles têm que ficar de fora olhando. Eles têm que ficar de fora em reverência. E é exatamente isso que está ocorrendo aqui. É exatamente isso que está acontecendo. Agora eles estão à distância. Se anterior eles não davam ouvido à voz de Deus, se anterior eles se rebelaram contra Deus, agora eles respondem ao Deus vivo reverentemente. Por quê? Por causa, qual é o segredo disso aqui? É o quebrantamento, é o arrependimento. E é isso que vai resultar na comunhão com Deus. Mas vamos lá, vamos continuar então. Eles ficam então para o lado de fora. E todo aquele que buscava. E aí nós vamos ler o versículo 9. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Ou seja, essa coluna de nuvem é a mesma que guiou os israelitas para fora do Egito. E você vai ver isso lá no capítulo 13, do versículo 21 ao 22. E o capítulo 24, versículo de 15 e 16. É a mesma coluna que guiou. Então, essa coluna, ela descia, punha-se à porta da tenda, literalmente, e o Senhor falava com Moisés. Então, nós vemos aqui que literalmente, então, o Senhor falava com Moisés. Essa coluna, ou seja, um pilar de nuvem,
ou algo que ficava de pé. Mas fosse qual fosse a natureza, essa coluna representava a presença de Deus. E sempre que Moisés entrava na tenda, o sinal da presença de Deus aparecia. Sempre a presença de Deus aparecia. E aí nós vemos aqui, então no versículo 10, todo o povo, olha a atitude do povo. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Meu amado irmão, parece que me faz lembrar um pouco essa pandemia. Porque o povo anteriormente não podia, então, por causa dessa pandemia, não podia entrar no templo, mas teriam que ficar de fora, adorando na sua casa, ou seja, adorando na sua tenda. Não é assim que o povo fez? Houve até um movimento de, numa certa hora marcada, determinada, o povo ia cantar, louvar ao Senhor. Mas o que acontece aqui, o que está ocorrendo aqui, que o povo agora não tem mais o privilégio de estar na tenda da congregação. Eles não têm mais esse privilégio. Eles têm que ficar de longe vendo, e eles estão numa posição, o versículo 10 nos diz que eles se levantam, cada um à porta da sua tenda, e adorava ao Senhor. O arrependimento então faz nós valorizarmos estarmos na casa de Deus. O arrependimento, o segredo da comunhão, faz com que nós então valorizemos estar na presença de Deus. Mas quando há um verdadeiro arrependimento, o que vai causar que até mesmo eu estando longe da congregação, eu valorize, eu adoro a Deus. Eu entendo que a posição que eu me encontrar por causa do meu pecado, eu tenho a plena consciência que a culpa é minha, que a condição que eu estou, a culpa é minha, não é culpa de Deus. Se Deus não me visita, se Deus não fala comigo, a culpa não é de Deus, a culpa é dos meus próprios pecados, é os meus pecados. São os pecados que eu não abandono, são os pecados que eu não deixo, é por isso que eu me afasto, a presença de Deus se afasta de mim. E a presença de Deus se afastando de mim, eu estou perdido, eu estou como um cego, eu estou desorientado. Eu não vou conseguir fazer a vontade de Deus sem a presença de Deus na minha vida. A importância da presença de Deus é muito séria, porque é a presença de Deus que vai nos guiar, e Moisés vai mostrar isso, e é exatamente isso que Moisés que vai pedir para Deus. É muito importante a comunhão com Deus, meus irmãos, porque é ela que vai nos guiar, é ela que vai nos dar orientação para lermos a palavra de Deus, para orarmos, para meditarmos, para pensarmos na vontade de Deus, para desejarmos a vontade de Deus, para queremos fazer a vontade de Deus. É a comunhão com Deus, e o segredo é o arrependimento. É o arrependimento. Mas vamos continuar aqui. Versículo 11. Então todo o povo via, todo o povo vendo, eles se inclinavam-se em reverência. Então as pessoas, elas não podiam se aproximar de Deus da mesma forma que Moisés fazia. Moisés tinha esse privilégio. O profeta falou com o Senhor como uma pessoa normal faz com um amigo, e é isso que ele vai dizer. Olha o versículo 11: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Olha comigo o versículo 12 então. O versículo 11, essa questão, essa correlação entre a coluna e o Senhor agora é inconfundível. E nesse versículo, pelo termo seu servidor aqui, nós podemos então vislumbrar novamente o importante homem de Deus que Josué se tornaria como o sucessor de Moisés. Ele não se aparta da tenda, ele fica ali, e a gente vê aqui quem vai se tornar então Josué. Nós sabemos muito bem que ele vai assumir depois da morte de Moisés, é ele que assume. Deus vai falar com ele, tudo aquilo que você aprendeu, medita na lei de dia e de noite, preste bem atenção nisso. O sucessor, ele está à porta, e o texto é muito claro em dizer, porém, então voltava Moisés para o arraial, porém um moço, Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda que Moisés estava, ele não se apartava.
E é interessante que a gente vai ver então que esse servidor é um contexto que não quer dizer escravo, mas sim um auxiliar, ou seja, um ministro, aquele que faz o serviço espiritual. Josué, ele não se aparta. E aí nós vamos ver versículo 12 então. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graças a meus olhos. Nós vamos observar aí agora que Moisés, ele vai orar por uma experiência maior ainda com Deus. E esta passagem, ela se divide em duas sessões. Por exemplo, Moisés pede a presença de Deus junto ao povo e pede a presença de Deus junto a si mesmo. Então, Moisés, ele solicita um incomum encontro com o Deus vivo como um marco do seu relacionamento especial com ele. Então, a mensagem que o Senhor deu a Moisés e ao seu povo, aqui relatado no versículo 12, essa mensagem que o Senhor deu a Moisés e ao seu povo, ela é registrada no início do capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 3, então perturbou o profeta Moisés, perturbou ele. Então Moisés fica perturbado com essa mensagem que o Senhor dá para ele. Ele fica perturbado com a mensagem, ele então pede a Deus que garanta a sua presença na aventura de fé, que garanta que todos estavam experimentando. Ele pede então a Deus que garanta a sua presença na aventura de fé que todos estavam experimentando. Ele vai dizer: quem has de enviar? Então foi uma forma indireta de solicitar então a companhia do Senhor durante o trajeto. Ele vê que Deus não irá com o povo. Ele fica perturbado com isso, ele fica preocupado, ele fica perturbado porque a presença de Deus não vai, que Deus enviará um mensageiro da parte dele. Mas ele começa então a pedir, ele faz de forma indireta, ele começa a solicitar a companhia do Senhor durante todo o trajeto. Olha aqui, e ele vai dizer, versículo 3, agora pois se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considere que esta nação é teu povo. Versículo 15, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse, Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos? E eu e o teu povo, não é porventura em andar conosco de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra? Então, ele solicita a presença de Deus diante do povo, juntamente com o povo. Ele diz, não me faça subir daqui, Senhor, não me faça sair daqui. É exatamente isso que ele está pedindo. Essa oração de Moisés pela presença de Deus com o povo. A presença de um Deus com o povo. Então, Moisés, ele está preocupado com a presença de Deus. Moisés quer a presença de Deus. A preocupação dele é a presença de Deus. Qual tem sido a nossa preocupação? Qual tem sido? Porque Moisés poderia estar preocupado com muita coisa aqui, com status, poderia estar preocupado com a sua posição, ele poderia estar preocupado com o seu título de profeta. Não, mas ele está preocupado com a presença de Deus. Deus disse que não iria diante do povo. Olha, Moisés, eu estou com você, mas eu vou enviar um mensageiro diante do povo. Moisés fala, não, Senhor, não. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Não nos faça subir deste lugar. Não nos faça subir deste lugar. Então, o que ocorre? Aqui, em hebraico, a minha presença significa literalmente a minha face. Deus está dizendo, e esta extraordinária promessa da graça de Deus entre o seu povo foi por fim então cumprida em Jesus, Deus feito homem. Então o Senhor estaria com os israelitas para fazê-los então descansar, ou seja, para lhes dar Canaã, onde a conquista terminaria. Deus faria isso.
O Senhor estaria com os israelitas para fazê-los descansar, ou seja, para lhes dar em Canaã onde a conquista terminaria. Nem tudo poderia ser desfrutado pelos israelitas. Moisés ainda ousou dizer que a presença do Senhor entre o seu povo era a única condição aceitável para continuarem avançando. Meu irmão, que a nossa postura, aquilo que deve externar de arrependimento é: eu não admito, eu não aceito continuar a minha jornada sem a presença de Deus. Meu irmão, se levanta, toma uma atitude e busque a presença de Deus, solicite a presença de Deus. Se você pecou, se você errou e você não tem percebido, você não tem sentido a presença de Deus na sua vida, você não tem percebido a graça de Deus, se levanta como o povo israelita, chore na presença de Deus, busque a presença de Deus, mas não se permita continuar vivendo sem a presença de Deus. É exatamente isso que Moisés está pedindo a Deus. É isso que ele está pedindo. E Moisés está deixando claro que apenas a presença de Deus demonstraria aos povos vizinhos que a libertação do Egito fora mesmo uma obra misericordiosa de Deus. Misericordiosa de Deus. Moisés está pedindo a graça de Deus sobre a vida do povo. É exatamente isso que ele está falando. Moisés, nós vemos aqui no versículo 17, olha comigo: disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, eu te conheço pelo teu nome. A graça de Deus então vinha acompanhada pelo zelo de Moisés para com as coisas divinas e pelo íntimo conhecimento que o profeta tinha de Deus, representando então na expressão "e te conheço por nome". Deus está mostrando a intimidade que Moisés tinha com ele. Deus está mostrando a profunda intimidade que Moisés tinha com Deus. Moisés tem essa liberdade, Moisés tem essa intimidade de solicitar a presença de Deus no meio do povo. Olha, Deus, se o Senhor não for conosco, nós não sairemos. Se esse povo é teu, se o Senhor prometeu, se o Senhor vai fazer, então que a tua presença vá conosco. Nós não queremos um mensageiro, nós não queremos outro, nós queremos a tua presença. Meu irmão, o segredo da comunhão com Deus é lutar pela comunhão com Deus. E como que eu luto pela comunhão com Deus? É obedecendo a sua palavra, é se livrando do pecado, é correndo do pecado, é buscar, é jejuar para um quebrantamento interno, quebrantando o coração, quebrantando a mente, é buscando em oração, meditação da palavra de Deus, buscando a presença de Deus a cada dia. Porque é que o povo fica desesperado, e Moisés também. Moisés vai demonstrar que não há condições nenhuma de conduzir um povo sem a presença de Deus. Não há condições nenhuma, isso é impossível. Moisés está dizendo: Senhor, é impossível nós continuarmos a caminhada até onde o Senhor nos prometeu sem a tua presença. Oh, meus irmãos, as pessoas têm aturado tanta coisa desnecessária que não edifica, tantas coisas que não têm edificado a vida. Mas uma coisa que é primordial, que você não pode aturar, é permanecer no pecado, é permanecer sem a presença de Deus. O segredo da comunhão com Deus é um arrependimento genuíno. Vai e não peques mais. O povo de Israel demonstra o arrependimento, eles pranteiam, eles não se ataviam. Eles estão de luto, eles demonstram luto. Eles estão desesperados. Moisés fica perturbado, desesperado, sem a presença de Deus. Ainda que só Moisés tinha o privilégio de entrar na tenda. Olha para você ver, Moisés tirou a tenda do meio do arraial e trouxe para fora. Deus só falava com Moisés. A coluna descia só para Moisés e o povo estava de longe. Mas observa a atitude do povo. O povo está em plena reverência, vendo Moisés pelas costas, e eles ficam ali em adoração. Nós não podemos chegar, mas nós vamos contar. Ao contrário de muitos que, além de pecarem, se rebelam contra Deus, se revoltam contra Deus. O
O verdadeiro arrependimento é o contrário. O verdadeiro arrependimento faz nós nos curvarmos, faz nós nos entristecermos. Esse é o verdadeiro arrependimento gerado pela conversão, gerado pela regeneração. Mas como isso acontece? Somente através da pregação do evangelho genuíno. É por isso que a nossa igreja presbiteriana do Brasil, em Mojimirim, o compromisso é a pregação do evangelho, porque não existe outro meio de Deus estar na presença do povo que não seja através da palavra de Deus. Não seguir um povo sem a presença de Deus. E como é que Deus se faz presente no meio da congregação? Através da sua pregação exposta a todo o povo. Se tem uma coisa que você não pode admitir, é permanecer sem a presença de Deus. Você não percebe a presença de Deus, você não vê Deus nas coisas, você não consegue perceber a graça de Deus. Não permita isso na sua vida. Nós pecamos sim, pecamos todos os dias. Somos perdoados, mas existem alguns pecados que nós devemos abandonar. Abandonar. Porque são esses pecados específicos, que eu não sei quais são. É eles que estão te afastando de Deus. O segredo da comunhão de Deus é abandone os seus atavios da vida. Atavios aqui simboliza, nesse contexto, nesse momento, nessa situação do povo israelita, pecado. Eu vou repetir, são esses mesmos atavios que eles usaram para construir o bezerro de ouro. Mas vamos continuar, nós estamos chegando no final. Aguenta mais um minutinho aí, aguenta mais um pouco. Olha comigo. Então Moisés tem uma profunda intimidade com Deus. Deus vai falar com ele lá no arraial. Desce a nuvem que simboliza a presença de Deus. Versículo 18. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe Deus respondendo: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então perceba que é Deus quem quer, é Deus que faz, é Deus que escolhe. Moisés agora ele pede para que Deus mostre a sua glória. Deus fala: não, farei passar toda a minha bondade. É interessante o que Moisés está pedindo e o que Deus está dizendo, essa questão que Israel só podia se admirar de ter sido escolhido como objeto da graça divina. Enquanto Israel só podia se admirar por ter sido escolhido pela graça divina de Deus. Só que eles não teriam condições de explicar em termos humanos essa graça de Deus, que essa é a razão deles não serem consumidos. Ele vai dizer então, o Senhor então responde para ele de forma então surpreendente e de uma forma positiva. E nesse sentido, o termo aqui, minha bondade, que o Senhor vai dizer aqui, passarei a minha bondade, se refere então às maravilhas de Deus, ou seja, aos seus atributos, ao seu mérito essencial e à sua majestade. Tudo isso seria, quando se fala de bondade, Deus está falando de bondade, tudo isso seria demonstrado a Moisés e aos israelitas, pois o nome do Senhor, ou seja, a expressão de sua pessoa, de quem ele é, seria apregoado. É por isso que Deus vai dizer aqui no versículo 19, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Farei passar toda a minha bondade, farei passar diante de vocês os meus atributos, os meus méritos essenciais e a sua majestade. Tudo isso para demonstrar, expressando essa expressão da sua pessoa, de quem ele é e que seria apregoado. Portanto, então, pode-se concluir que a soberania divina é superior aos ajustes do Senhor para com as pessoas. E o que se verifica aqui, então, na declaração, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, Deus pode fazer o que ele quiser, contudo, em sua infinita misericórdia, ele respondeu ao apelo de Moisés, que grande é este presente que ele dá a Moisés. Então o Criador do universo
cedendo ternamente ao audacioso pedido do seu servo. Olha o que ele vai dizer aqui então, versículo 20. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ele está falando da glória de Deus. Nenhum homem pode me presenciar face a face, porque nenhum homem que me vê conseguirá permanecerá vivo. E disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sob a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Então, perceba o cuidado de Deus. Perceba esse tremendo cuidado de Deus. Esse é um lugar comumente interpretado como uma fenda na pedra que forma o Monte Sinai. Quão adequado então foi Moisés estar em uma rocha na presença de Deus, pois de fato o Senhor era a sua rocha. E nós vemos aqui que Deus vai dizer: quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha. Versículo 23, depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. E nós percebemos então o anseio que Moisés tem pela presença de Deus. Deus está dizendo: eu vou passar diante de você toda a minha bondade, mas a minha face você não poderá ver. Eu vou cuidar de você na fenda da rocha, eu vou colocar a minha mão, eu vou lhe proteger. E Deus falando com Moisés. Mas o segredo da comunhão, o segredo da comunhão com Deus, o segredo da comunhão de Moisés com Deus é que Moisés tinha, ele conhecia o Deus que ele serve, ele conhecia o Deus que ele servia. E ele então, ele pede a comunhão, ele pede a presença de Deus em duas etapas, para o povo, e ele pede a presença de Deus mais expressa na vida dele, no seu ministério. Meu amado irmão, que nós possamos entender o segredo da comunhão. As implicações de se perder a comunhão com Deus, eu vou repetir, nós perdemos a direção, nós não sabemos o caminho que devemos seguir, nós não entenderemos e nem compreendemos a sua palavra, nós estaremos fazendo coisas achando que Deus está aprovando, nós ficaremos cegos. Essas são as implicações de se perder a presença de Deus. Perderemos o rumo e viveremos a atalhos da vida. Mas assim como o povo israelita, quando eles escutam a notícia que Deus não irá diante deles, o povo então, eles caem em pranto, o povo não se atavia, o povo fica de luto. Assim também que quando nós reconhecemos o nosso pecado, que possamos chorar por causa desses pecados, porque são esses pecados que nos afasta de Deus. Que a nossa postura não seja de rebeldia, que a nossa postura não seja de rebelião, ao contrário de muitas pessoas que se dizem cristãs, mas que a nossa postura seja de se curvar diante do Senhor e se arrepender e lamentar por causa dos nossos pecados, porque esse é o segredo da comunhão com Deus. Então Deus, Ele vai se voltar para nós, Deus irá diante de nós e Deus nos guiará através da sua palavra. Meus irmãos, isso deve nos levar então à implicância da presença de Deus na nossa vida. Eu quero trazer à vossa memória Cristo Jesus, porque o homem estava separado de Deus, o homem era inimigo de Deus, mas Cristo Jesus Cristo Jesus é a expressão do perdão, da misericórdia de Deus para comigo e para com você. Cristo tornou possível a nossa comunhão com Deus que havia sido separado. Cristo maior do que Moisés, Cristo foi o pagamento da nossa culpa, levou sobre ele na cruz do Calvário. É por causa de Cristo que hoje nós temos perdão do nosso pecado, é por causa de Cristo que hoje os nossos pecados são perdoados, são lançados e não são mais lembrados dele. É por causa de Cristo que eu e você temos a condição de nos curvarmos diante da sua presença e clamarmos e rogarmos por perdão. É por causa de Cristo que Deus nos atende. Se assim Moisés rogou pela presença de Deus no meio de um povo que outrora pecou horrivelmente contra o Senhor, contra a sua santidade, assim Cristo também intercedeu por nós diante do Pai, e Ele intercede até hoje por nós diante do Pai. Diante do Pai. Cristo
Cristo. Que você nesse momento possa orar a Deus comigo. Assim como o povo rogou, assim como Moisés pediu desesperadamente a presença de Deus, que você possa nesse momento comigo orar juntamente comigo, pedindo a presença de Deus. Se você não tem percebido mais, se você não tem sentido a presença de Deus, se você está perdido, se você não compreende mais as coisas, você é cristão, talvez alguns atavios na vida devem ser arrancados e abandonados. Quero que você curva a tua cabeça, eu quero orar por você.